Bem-vindos a mais um podcast Ser Autora. No podcast de hoje eu quero falar com vocês sobre essa sensação da gente estar ficando para trás. Eu penso muito sobre no meu dia a dia, a minha vida, né? E muitas das vezes eu me comparo com as pessoas à minha volta, seja com amigos, seja com familiares, seja com pessoas da internet. E eu sempre tenho aquela sensação do tipo assim, será que eu tô atrasada para aquilo que eu gostaria de estar vivendo agora? Será que é o momento certo? Será que ainda vai demorar para eu viver tal experiência? E é sempre essa comparação com o outro, do tipo assim, olhar o que o outro tá vivendo e falar, gente, mas eu queria já estar vivendo isso. Uma coisa, um exemplo meu, assim, da internet, é que eu vejo muitas pessoas que já estão fazendo sucesso, né? Já começaram há um tempo a criar conteúdo, já tem pessoas engajadas no perfil. E eu começava a perceber assim, cara, será que eu não tô atrasada para isso? Pô, aquela pessoa começou no mesmo tempo que eu e ela já tá tão na frente. E muitas das vezes a gente quer comparar a nossa estrada com a estrada dos outros. E assim, eu tenho por experiência própria que a comparação foi uma coisa que me impediu muito de avançar, de evoluir como pessoa, sério. E assim, há muito tempo de eu ficar me comparando com os outros, eu achar que eu não era boa o suficiente, eu não começava a fazer as coisas. Vocês já passaram por isso? Do tipo assim, eu falava que eu não era, dá um exemplo aqui. Eu falava que não era boa professora, então eu nunca comecei a dar aula. Aí as outras pessoas que se formaram comigo como professora começaram a dar aula antes e se tornaram boas, mas porque elas começaram. E essa questão de você se comparar muito, de você olhar sempre para o outro, do que o outro está fazendo, você acaba criando uma barreira em si mesmo de uma perfeição que você já tem que começar tendo. Sendo que a gente está querendo se comparar com pessoas que já estão há 5 anos, 10 anos fazendo aquilo e que a gente está começando agora a fazer. Então, essa questão da sensação de, cara, eu tô perdendo tempo. As pessoas estão tendo família, estão criando família, estão viajando, estão morando sozinhas. E a gente está sempre falando que a gente está chegando para trás. Sendo que provavelmente essas pessoas devem olhar para nossa vida, por alguma área da nossa vida que está tendo sucesso, seja na sua carreira, seja nos seus estudos. Aquela pessoa olha para sua vida e pode ela até mesmo pensar: será que eu não estou atrasada porque ela já conquistou tal isso? Já está fazendo faculdade, já terminou o curso. E a gente nunca para pensar que no mesmo olhar que a gente tem para o outro pode ter para a gente. E essa comparação foi o que muitas das vezes me fez ficar muito mal, de realmente deixar de fazer as coisas que eu gostava de fazer. Eu lembro que quando eu entrei na dança, eu me senti muito assim, em relação a essa comparação de estar perdendo tempo. Essa sensação de estar constantemente atrasada, principalmente quando eu entrei na dança, porque antes de eu entrar lá, eu tinha um outro ambiente, que as pessoas à minha volta falavam que eu já sabia dançar, e isso e aquilo, né, que eu já era boa nisso. E quando você entra num ambiente que tem pessoas que já fazem isso há mais tempo, tem técnica, já tem estudos sobre isso, já praticam isso há mais tempo, e você olha para elas e você pensa, gente, mas eu tô muito atrasada. As meninas que são mais novas que eu dançam melhor que eu, fazem tal coisa melhor que eu. Sendo que você não está se comparando do jeito certo. Você está se comparando a uma pessoa que já tem uma experiência, já que está tendo tempo aquilo. E foi lá que o caminho que você está seguindo não é o caminho que a outra pessoa está seguindo. Às vezes você quer ser uma bailarina, só que a outra pessoa quer ser um advogado. Sabe? Você tá querendo se comparar, sendo que o objetivo nem é o mesmo. A gente coloca essa pressão na gente para ser perfeito como o outro, sendo que a gente não tem os mesmos defeitos. A gente não vive a vida do outro, a gente vive a nossa vida. E é uma coisa que eu quero que você reflita hoje a todo momento que você pensar, cara, eu tô muito atrasada, porque as outras pessoas estão fazendo tal coisa. Comece a refletir. Será mesmo que se você estivesse vivendo o que a outra pessoa está vivendo, você estaria preparada para viver aquilo? Porque a gente não quer aceitar que muitas das vezes a gente não está preparada para aquilo e por isso que a gente ainda não está vivendo. A gente não tem experiência, a gente não tem o conhecimento para estar vivendo aquilo. E se te colocarem naquela situação, talvez você não saiba lidar tão bem com aquilo. E é uma coisa que você realmente começa a refletir e começa a pensar que tá bom, eu tô muito bem onde eu tô, eu vou evoluir, eu vou chegar em tal lugar, eu vou realmente evoluir como pessoa, mas eu tenho que ter os conhecimentos, eu tenho que ter a experiência, eu tenho que ter a vivência sobre aquilo. Bom, espero que vocês tenham gostado desse. Um beijo, até o próximo episódio.